Obrigado. Sinal que eu sou baixinho, né? Bom dia a todos. A gente, para falar de oração, não tem hora, né? Não precisa ser domingo de manhã. Pode ser qualquer hora. Oração é uma coisa universal que transcende tempo e espaço. A oração a gente pode fazer na nossa casa, antes das refeições, como muitas pessoas fazem, várias correntes, né, de pensamento. Pode ser na hora de deitar, pode ser na hora de acordar. Essa oração é a nossa conexão com o alto. E isso tem muito a ver com a cura, né? Ou ao contrário, né? O que a gente precisa para nos curarmos tem a ver com a falta dessa oração. Se a gente pensar que a oração nos cura, o contrário vale também. Eu não estou sendo curado porque talvez eu não esteja ligado o quanto que eu deveria estar ligado, ou não estou prestando atenção o quanto que eu deveria prestar. Então a gente quer trazer esse assunto aqui hoje para discutir de uma forma bem aberta, porque é um assunto muito grande. Então a gente vai restringir uma certa linha de pensamento. E a linha de pensamento que a gente vai tomar é o que acontece dentro da nossa sociedade. Você tem revistas, por exemplo, como a Time. A Time é uma revista importantíssima, não só aqui nos Estados Unidos, mas é uma revista mundialmente conhecida. Isso é uma edição de 2003. Então, olha só, já tem tempo isso. E nessa edição, a gente tem aqui na capa, né, está falando ali, como a sua mente pode curar o seu corpo. Mas olha que interessante. Se isso aqui fosse, isso aqui é de 2003, se isso fosse uns 10 anos antes, digamos em 1990 e alguma coisa, jamais a gente teria esse título aqui. A gente teria essas palavras com ponto de interrogação no final. Estaria sendo questionado. Será que é assim mesmo, né? Dá para curar a mente e curar o corpo? Mas você vê, não é isso. É uma afirmativa isso aqui, na capa da revista Time. E o que fez mudar? Né? Alguma coisa mudou, ou alguma coisa está mudando. E de lá para cá são mais de 10 anos, mudou muito mais ainda. Então, essa é uma revista que ela é suportada por um sistema de crenças baseado na civilização ocidental e não tem a ver com religião. Não é uma revista ligada à conexão religiosa, a facção religiosa nenhuma. É uma revista, em termos de religião, neutra. Mas olha só como isso incomoda a ciência, né? Essa explicação, será que cura mesmo? Será que é assim mesmo? Porque a gente fica doente, a gente quer o remédio, a gente quer aliviar a dor, mas volta. E volta, e volta, e você tem que ficar tomando remédio durante anos e anos e anos, tem que ficar fazendo tratamento médico, clínico, durante anos e anos e anos, e a coisa não vai embora. Então a gente tem que analisar por que isso não está indo embora. Uma das coisas que mudou no pensamento da ciência, embora não seja aceito, ninguém assina embaixo, mas é uma coisa que é aceita bem pela ciência hoje, é a ideia do efeito placebo, né, que eu imagino que todo mundo saiba o que é. Você tem uma doença, né, e alguma coisa desse tipo assim, por exemplo, digamos que a pessoa tem um câncer, né? E está piorando, está piorando, está piorando, e o médico dá uma espécie de, entre aspas, um ultimátum para o paciente. Fala assim, olha, não dá para fazer mais nada, a gente não sabe mais o que fazer, agora tem uma descoberta aí, que é um remedinho novo, que nunca foi testado em homem nenhum, em humano nenhum. Estão vendo aí, parece que o negócio funciona e parece que ele reverte o câncer. Nós não temos mais nada a fazer, se você quiser tentar, né, você corre o risco. A pessoa no desespero vai, não, mas eu quero esse remédio. Então, o que foi colocado para essa pessoa? Que a cura está ali, né? Foi colocado dessa forma. O que acontece quando a pessoa toma esse remédio? Que não é remédio, é uma pílula simplesmente de açúcar. A pessoa, dependendo da pessoa, ela consegue reverter a situação. O efeito placebo é uma coisa reconhecida pela medicina. Vários médicos tratam pacientes usando a teoria do efeito placebo. Ao mesmo tempo, a ciência nos diz que a mente não controla o corpo. Olha como é incoerente. Porque se o efeito placebo é comprovadamente, né, uma coisa que acontece, como é que você diz para mim que a mente não controla o corpo se o remédio não era remédio, era açúcar? Então é uma coisa meio conflitante para a ciência. O efeito placebo, ele é aceito pela ciência. O que acontece é que, na verdade, o efeito placebo é uma conversa do médico, que ele dá uma cantada no paciente e o paciente aceita aquilo como uma verdade, uma possível verdade. E esse paciente transforma, internaliza isso como verdade. A partir dali passou a ser verdade. Eu vou me curar. E ele, desde que ele consiga refazer as suas escolhas, né, o seu, como eles falam aqui nos Estados Unidos, o seu mindset, desde que ele consiga se realinhar em termos de vida, do que fazer, como reagir, a coisa vai para frente. E a gente tem casos e casos e casos incríveis de pessoas com doenças terminais na beira da morte ali e revertem. Né? Casos de câncer de cérebro, metástases, coisas impressionantes. Então isso aqui comprovadamente funciona.
E é uma das coisas, uma das técnicas utilizadas para o que a gente chama aqui na nossa sociedade de cura. Uma outra técnica é uma técnica que não tem nada a ver com plano material, não tem remedinho, não tem nada. São orações. A gente vê muito, por exemplo, pacientes à beira do leito, já desenganados, né? Teoricamente o médico já falou, façam suas orações porque essa pessoa não vai passar dos próximos 3 dias, dos próximos 5 dias. A gente ouve muito isso. Então os parentes vêm, fazem, né, círculos, circundam em torno da cama, ali, como a gente vê aqui na foto, né, dão-se as mãos, fazem orações várias vezes ao dia. É uma coisa relativamente comum na nossa sociedade e tem muito a ver até pelo desespero dos parentes, né, que estão vendo a pessoa deixar e... Né, claro, cada um dentro do seu sistema de crenças, né, mas é uma coisa que a gente vê, a gente ouve falar, né, fulano está no hospital, deixa eu fazer uma oração, e não necessariamente aquela pessoa que vai fazer essa oração, que se propõe a fazer oração, é uma pessoa religiosa, que frequenta lá o seu templo, que seja, a sua igreja, que seja, o seu centro espírita, né, independente aí do sistema de crenças, mas é aquela vontade que a pessoa fala, será que ainda tem algum poder, será que ainda dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa, mas a gente não consegue compreender como essa coisa funciona. É como, por exemplo, várias coisas que a gente aceita como verdades, quando a gente vê acontecer, fica realmente, agora entendi, agora eu vi acontecer. Então, se a gente conseguir explicar por que a oração cura, seria diferente de falar, né? Olha, oração cura, porque tem vários casos por aí. É diferente de se a gente ver aqui o que acontece quando a gente faz a oração, o corpo se modifica dessa forma, as células se modificam dessa forma, e então o processo acontece. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui, explicar como essa cura funciona. Só que cura é uma palavra complicada dentro do centro espírita, porque a gente vive numa sociedade onde cura significa uma coisa e dentro da casa espírita cura significa outra coisa. São duas vertentes diferentes da mesma palavra, são 2 significados diferentes. Então, quando a gente pensa em cura clínica, né, dentro da profissão médica, ela é uma coisa, em espiritualidade ela é outra coisa. Vamos ver algumas diferenças aqui. Então, por exemplo, para curar, a profissão médica acredita que tem que dar remédio. Então, administrar lá os remédios, antibiótico que seja, um remédio mais pesado, é baseado em remédio, ou seja, alguma coisa que está dentro do plano material, né? Na espiritualidade, você não cura com remédio, você tem que se rebalancear energeticamente. Tem alguma coisa errada, as minhas energias não estão certas, os meus chakras estão desalinhados, a minha mente não está pensando como devia pensar. Então, eu tenho que refazer um rebalanceamento energético. Na profissão médica, quando a coisa o remédio não dá certo, não vai indo bem e tal, você chega no extremo de fazer cirurgias, né, transplantes que sejam, cirurgias. Na espiritualidade, a gente não faz isso, a gente não tem intervenção clínica. Porque a intervenção clínica ela vai mexer no sintoma, né? Mas ela não necessariamente aquilo ali está sendo desativado. Você pode reativar mantendo a sua mesma condição moral ou sua condição mental. Na medicina clínica, eles acreditam no que a gente chama de modelo reducionista. O que é um modelo reducionista? O corpo é encarado como uma composição de partes e peças. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de sei lá, cirrose, né? Então eu vou tratar do fígado, independente se o remédio que eu vou dar para o paciente vai destruir o coração dele, não interessa, porque eu estou tratando o fígado, eu olho aquilo como aquela peça é onde eu estou focando o meu tratamento. Então você dá remédio para o coração que altera outras partes do corpo, você dá um remédio para cá que altera aqui, então você começa a ter um monte de efeitos colaterais, porque você está tratando a coisa como se fossem partes e peças. Isso é chamado reducionismo. Dentro da questão espiritual, né, da qual nós fazemos a parte, a gente não vê o corpo como partes e peças, a gente vê um conjunto de coisas, que é um corpo e um espírito, e isso é o que a gente chama no tratamento holístico, é você considerar isso tudo como uma coisa só, e tudo tem implicação. Se você mexer aqui, vai dar resultado lá. Então, antes de eu mexer aqui, eu preciso entender o resultado que vai dar lá. Outra coisa, a medicina clássica é baseada em física newtoniana, que é a física do plano material. Tudo que tem a ver com espiritualidade, né, toda a cura, todo o processo de espiritualidade tem a ver com física quântica, que é a física fora do plano material. A gente vai ter que falar 2 minutinhos de física quântica mais para frente, mas ninguém precisa sair correndo, não. Não vai assustar ninguém, o objetivo não é espantar ninguém. Mas a física quântica hoje, sem saber, ou pelo menos sem assinar embaixo, explica por que a oração funciona. Aí a gente vai passar por isso aqui daqui a pouquinho. Então essa ideia da partes e peças, né, esse modelo reducionista da medicina,
complica muito, porque às vezes a gente até poderia fazer um tratamento, né, dar ali uma condição melhor para o paciente, mas a gente piorou do outro lado. Aí o paciente fala, puxa, mas eu preferia estar como eu estava antes. Você começa a ter conflitos dentro, o próprio paciente começa a ter conflitos. Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Por causa desse joguete de partes e peças, né? Então, existe uma ideia de se tratar o corpo, né, na medicina clássica, onde você olha só para o corpo. Não interessa se você é uma pessoa raivosa, caridosa, está fora não é um quesito considerado pela medicina clássica. Enquanto que na medicina espiritual, ou na espiritualidade, é o contrário. Não interessa o corpo que você tem, você já teve outros. Né? Não interessa esse corpo, interessa por que você está reagindo dessa forma, por que você encara a vida dessa forma, por que você, né, acha que isso aqui está certo e não está. Então, você vê que são coisas completamente diferentes. Mas existem os dois tratamentos. E é muito difícil conciliar os dois, porque eles são, basicamente, se você olhar lado a lado aqui, são conflitantes. Então, para a gente melhorar o nosso vocabulário, nós aqui dentro da casa espírita, eu costumo chamar esse lado material de alívio. Porque, na verdade, o Tilenol, o remédio, ele vai te dar um alívio, mas não está curando nada. Né? A sua diabetes pode voltar, o seu câncer pode voltar, porque sabidamente a origem não está ali. Como é que da onde vem esse sabidamente? Da ciência pelo efeito placebo. Sabidamente a causa não está em nenhuma célula. A causa não é material. A causa vem de alguma coisa que está acima do plano celular, que manda as células fazerem, olha, executa esse trabalho aqui e danifica o meu fígado, danifica o meu estômago e assim vai. Então existe uma hierarquia ali. As células não estão no topo da hierarquia, elas estão obedecendo alguma coisa que está lá para cima. Então isso aqui, no máximo, vai me dar um alívio, para eu ter um pouco mais menos desconforto, por assim dizer. Mas a cura real está do lado de lá. Então, quando a gente fala em cura, oração e cura, é essa cura espírita. É a cura de você ir lá na fonte e desfazer alguma coisa que foi feita, mudar alguma coisa que tem que ser mudada, refazer alguma coisa que tem que ser refeita, para que isso retorne de volta para o corpo de uma forma diferente. E possivelmente numa encarnação futura o seu corpo vai ser diferente, mais saudável, melhor, na outra melhor ainda, até que a gente atinja um patamar que não precisa mais encarnar, inclusive. Né? A gente sai da roda das encarnações. Então a oração nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a começar a trabalhar essa cura. Então, está sendo criado nas faculdades do mundo inteiro uma cadeia chamada Medicina e Espiritualidade, onde já está tão evidente para a medicina que tem alguma coisa superior, que eles estão sentindo a necessidade de que o médico seja um pouco mais do que o que ele é hoje, de que os profissionais de saúde sejam um pouquinho mais, um pouquinho acima do que eles têm sido hoje. Então essas cadeias que tem nas faculdades hoje, Medicina e Espiritualidade, visam isso. Visam, entre outras palavras, explicar para o médico o seguinte: se você trabalhar desse lado, o máximo que você está fazendo é dar alívio. Mas você tem que entender o lado de lá. Não é que o médico vai trabalhar do lado de lá, não é isso. Mas ele tem que entender que existe alguma coisa a mais. Quem vai trabalhar do lado de lá é quem lida com espiritualidade. Somos nós, o centro espírita, correntes espiritualistas, etc, etc. Mas o médico precisa entender essa conexão. Ele precisa entender que se ele deu o Tilenol até o final, o paciente morreu, não adianta ele ficar revoltado. Não adianta ele ficar revoltado com o paciente que morreu na mesa de operação. Porque não foram as células que fizeram uma reunião durante a operação e falaram: pessoal, vamos matar esse corpo. Não é isso. Tem alguma coisa a mais. Então, muito da revolta do médico, né, na perda do paciente, muito do seu sentimento de perda, que eles passam por isso. A gente entende, né? É difícil para o médico, né? Mas muito disso ocorre porque está faltando um pouquinho mais de compreensão do médico. Então, para a gente começar a falar sobre isso, dentro do Espiritismo, existe uma literatura muito grande que fala sobre isso. Quem fala mais sobre isso é André Luiz, em 2 livros, basicamente: Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Então, a gente vai trazer alguns trechos aqui para tentar explicar isso. Tá, agora, como é que eu faço esse processo parar? Como é que eu faço esse processo parar? Então, a gente sabe que tem uma ascendência lá em cima, que é da onde vem todas as doenças. Quando a minha mente lá está em desalinho, a minha condição moral está em desalinho, meu pensamento está em desalinho, isso gera as doenças que a gente conhece. As piores delas sendo as doenças degenerativas, né? Então, por quê? Porque a gente tem uma condição moral que não está certa. A gente tem ali, está ali
fixo na vingança, fixo na raiva, fixo no egoísmo. Isso começa a nos trazer doenças. Então a gente vê aqui doenças como câncer, diabetes, artrite, que são doenças degenerativas. E por que as células estão se degenerando? Porque está sendo comandado isso, é um processo comandado. Elas estão obedecendo a um dono, né? André Luiz nos diz que as células nossas são animálculos infinitesimais domesticados. Não, o que é isso? Animálculo é um animalzinho, né, que não tem assim raciocínio próprio, por dizer. Infinitesimal é que é muitas vezes menor que você imaginou. Domesticado quer dizer o quê? Que obedece a alguém, tem um dono ali. Ele obedece a alguém, ele não tem vida própria. Esse dono quem que é? É a mente. Então as células estão obedecendo à condição mental que nós temos. Então esse processo ele ocorre dessa forma, mas ele é retroalimentado. Então olha só, quando eu tenho uma doença aqui embaixo, como câncer, diabetes, por exemplo, o que acontece se eu me revoltar? Eu estou alimentando aqui doença moral. Eu vou entrar na revolta, eu quero vingança, eu estou com raiva de todo mundo, porque eu estou com aquela doença e o mundo não presta. O que está acontecendo? Eu estou retroalimentando o processo. Então eu vou ficar mais doente moral do que aquilo que já causou o câncer, ou a diabetes, ou a artrite, ou seja lá o que for. Idem, tem um pulo da doença moral de volta para o espírito. Isso é retroalimentado também. Na hora que eu fico mais egoísta, que eu fico mais com ódio, com mais vingança por causa do meu câncer, o que acontece com o meu nível de evolução? Para. Eu não consigo ir para frente, eu estagnei. Então, estou prejudicando o meu nível de evolução. Então, apesar da coisa vir de baixo para cima, nós criamos essas retroalimentações de baixo para cima. E aí fica ali, um círculo vicioso, a gente perde a encarnação inteirinha, não faz nada, não melhora nada, não trabalha nada, né? Fica uma encarnação, entre aspas, aí, inútil. Como é que eu quebro esse ciclo de volta? Então, tem 2 pontos que eu tenho que quebrar. Para quebrar aqui na parte verde, eu preciso de conhecimento. Eu preciso saber, eu preciso entender qual é a conexão entre essas doenças morais e as doenças físicas. Isso é uma coisa que a gente explica em outras palestras, em outras aulas aqui no centro. Como é que se eu não conseguir entender que existe uma relação entre um e outro, eu nunca vou quebrar esse ciclo. Eu vou estar sempre retroalimentando, eu vou estar sempre mais egoísta, sempre mais raivoso, sempre mais intolerante, e aí vai. Na hora que entender o que é, pelo menos eu paro. Não é que eu me curei, mas eu paro de retroalimentar, né? E aqui em cima, para eu parar de retroalimentar, né, os meus problemas morais e infectar minha mente, meu pensamento com isso, o que faz isso parar é a oração. Porque é aqui que eu tenho minha conexão lá com o eu superior, né, e com a divindade. Se eu entender o que está acontecendo, né, e a gente entende isso estudando aqui na Casa Espírita, vindo ao centro, etc., e eu entrar num processo de oração, não quando eu preciso, como se você toma um antibiótico, por exemplo. Se você falhar um antibiótico, tem lá, de 8 em 8 horas, porque ele tem um certo efeito no organismo. Se você falhar você, né, causou uma certa interferência no processo. O organismo vai sentir aquilo ali. Então, essa oração não é quando eu preciso, não é quando as coisas estão ruins, você para, meu Deus, não é bem isso. É um processo contínuo, uma coisa regular, como se fosse o nosso remedinho de todo dia, de toda hora, depende aí de que cada um faz, e não depende nem do sistema de crença, né? Porque a gente vê muito ateu que na hora H vai lá e fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E você fala, o que é isso? Né? Porque tem ali uma semente, tem alguma coisa internalizada, só não está sendo aceita por aquela própria pessoa que tem ali. Então, quando eu conseguir quebrar essa coisa de com conhecimento e com oração, aí sim eu entro na cura. Então, a nossa cura não é só orar, sem saber por quê. Né? Mandar eu orar, deixa eu orar. Não é bem assim. Claro que precisa de orar, mas precisa orar com... Aí entra a fé raciocinada, que Allan Kardec nos ensina. Por que eu estou fazendo isso? E por que ela dá certo? Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Eu vou orar, mas eu não sei se vai dar certo. Sim, mas tem uma explicação melhor? Tem uma explicação maravilhosa para isso. Então a cura vem dessa junção de conhecimento com oração. E aí a gente entra em André Luiz, que começa a nos colocar uma série de coisas interessantes. Então vamos ler algumas delas para a gente extrair informação daqui. Então aqui, mecanismos da mediunidade. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos. Ou seja, a gente está aqui, né, no planeta, está todo mundo pensando ao mesmo tempo, interferindo, e cada um está pensando uma coisa diferente, pensamentos heterogêneos. Né? Aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de libertação em ascese. Ou seja,
Eu tenho que me libertar desses... Estou procurando o meu caminho para me libertar desses pensamentos ruins, ou pelo menos eu deveria estar procurando isso, para continuar meu processo de evolução sem essa interferência. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque, olha só, a educação, né, o aprendizado, vir aqui, é o conhecimento que a gente está falando aqui, se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para que se aprimorem as suas projeções. Então, se eu não, né, me reeducar, se eu não fizer esforço em adquirir esse conhecimento, vai ficar mais difícil eu fazer alguma coisa. É como na escola, né? A gente vai na escola para quê? Para aprender e se capacitar para um dia fazer algum trabalho, alguma atividade. Se eu tentar fazer uma atividade sem estar capacitado, eu vou aos trancos e barrancos. Pode ser que eu consiga até uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas fica difícil a gente ter um sucesso maior, uma projeção maior do nosso conhecimento. Então, a gente tem que aumentar o nosso conhecimento. Aí ele continua, né? No que tange a saúde e manutenção do corpo, e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza a consulta a médicos e nutricionistas, e que a gente faz e tem toda a sua validade. Ninguém está discutindo isso. Né? Nutricionistas, professores e orientadores diversos. Isso é o trabalho do alívio que a gente viu agora, é o trabalho da procura do alívio, do que eles chamariam de cura na medicina, né? Que está trabalhando nos sintomas. É natural, dessa forma se valha da prece. Olha só, para angariar a inspiração de que precisa a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. Aí a gente vai para um outro ponto, que é o ponto do médico. O médico, ele tem boa intenção, a princípio. Ele tem a melhor das intenções. Então, o que ele quer? Ele quer ver a sua, usando os termos da medicina, cura. Ele quer ver a sua cura. Ele acha que vai te curar. Então, você vai lá, dá um remédio e tal, não sei o que lá. Mas, quando você está, por exemplo, na mesa de operação, o médico tem uma responsabilidade muito grande, e ele sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. A responsabilidade é muito grande. Então, basicamente, a gente cai em situações assim, eu estou entregando a minha vida na mão do médico. Não é assim, né? Mas a gente fala, a nossa sociedade é muito baseada nisso. Agora, o que impede esse médico, antes de ir para a sala de cirurgia, antes de começar a sessão, dele juntar a sua equipe e fazer uma oração, por exemplo? Pedir uma ajuda, pedir um impulso, né, me dá uma ajudinha aí. É esse tipo de coisa que André Luiz está falando aqui. O médico também pode fazer isso. Então, não é só o familiar em relação ao paciente, não é só o paciente para ele mesmo, mas o médico mesmo, ele pode fazer isso, né? Que eu seja bem sucedido, né? Por favor, que seja o que tenha que ser, mas eu vou fazer o melhor de mim, que eu seja bem sucedido, que os espíritos, depende do sistema de crença, mas que aqueles que me ajudam, alguns chamam de anjos, outros de espíritos, não interessa o nome, aquela ajuda divina, aquela ajuda que está fora do meu controle, está acima do meu controle, o médico pode fazer isso também, e deveria fazer, né? Mas ele só vai conseguir fazer isso quando ele entender que tem alívio e cura, né? Que ele não é o todo-poderoso, isso para qualquer profissional da medicina. Ele precisa entender isso. Daí a necessidade dessas cadeiras, como eu falei agora, nas escolas de medicina e espiritualidade. André Luiz continua. No circuito de forças estabelecido com a oração, a gente vai parar aqui. No circuito de forças. Forças, então, é força para lá, força para cá. O que é um circuito? É uma coisa fechada. É uma coisa fechada. Se você não colocar a mão ali, você não leva choque na tomada. Você pode chegar o mais próximo possível. Se você não tocar, você não leva choque. Você só leva choque quando você fechar o circuito. Porque aí um pino com o outro fechou o circuito. Você com o seu corpo fechou o circuito. Aí você leva o choque. Então, o que é um circuito? É uma coisa fechada. Então, olha aqui. No circuito de forças estabelecido com a oração, isso quer dizer que fechou o circuito. Quando eu comecei a orar, o que acontece? Eu estou falando lá para fora, mas quem está lá fora está falando para mim também. Eu fechei o circuito. Então, se eu estou tentando jogar benefício para fora com uma oração, eu estou em condição de receber o benefício. E aí, mais ainda, eu só consigo receber o benefício quando eu estou dando benefício. Porque é assim que eu fecho o circuito. Isso aqui é muito poderoso. A gente passa por isso batido, está lá no livro. Não é nem a frase inteira, né? É o primeiro pedacinho da frase. Isso aqui é muito poderoso. Eu só consigo receber alguma coisa divina quando eu estou na oração. Se eu estiver na raiva, eu vou receber raiva. Se eu estiver na vingança, eu vou receber vingança, porque eu fechei o circuito de vingança, fechei o circuito de raiva, ou fechei o circuito de amor, de fraternidade, de caridade, seja lá o que for. E quando eu faço a minha oração, eu fechei um circuito de conexão com o alto.
Então eu estou em condição, me coloquei numa postura tal que nesse momento eu me coloquei em condição de receber essa grandeza que vem lá do alto. Então vamos continuar aqui. No circuito de força estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células viciadas ou exaustas, falando de células, já está falando do corpo físico, né? Através do influxo das energias renovadoras que incorpora, espontaneamente assimilando os raios da vida mais alta que se dirige. Vamos parar aqui por enquanto. Então o que ele está falando? Que fazendo isso, fechando esse circuito, a alma está em condição de receber alguma coisa que vai vir de fora e vai se projetar nas células físicas. De alguma forma isso vai entrar dentro de cada uma das 70 trilhões de células do meu corpo. E se isso vai entrar lá dentro, essas células estão doentes, eu vou começar a sentir alívio, né? Mas se eu me mantenho nesse processo, se eu estou sempre com o circuito fechado, no primeiro momento é um alívio. Num segundo momento, as células vão se consertando, né? O reparo vai acontecendo, o que acontece? Aí sim ocorre a cura, que vem lá de fora. Está lá no plano espiritual. A cura eu estou atingindo a fonte. O alívio eu estou atingindo as células. Então ele fala exatamente isso, né? Que olha só, e ele fala aqui no final, né? Reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas, quando eu estou na conexão lá fora, de condição mais nobre, com as quais eu me coloco em relação. Então não adianta eu chegar e fazer a seguinte oração: ah, meu Deus, eu preciso tirar esse bandido dessa diabetes do meu corpo. Acabou. Fechou o circuito. Desconectou da tomada. Fechou o circuito. Fechou o circuito. Eu só vou receber o que eu dou. Se a diabetes é bandida, eu vou receber bandido. A gente tem que pensar nisso. A escolha daquilo que a gente vai falar na oração, a escolha daquilo que a gente vai projetar em relação à divindade ou à superioridade espiritual tem a ver. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, como é que ele fala aqui que a gente recebe esses influxos e isso vai consertar ou vai se projetar em cada célula do organismo. Aí é que a gente consegue explicar como é que a oração cura. Porque ela no primeiro momento, ela dá alívio. Como é que ela dá esse alívio? Vamos tentar entender isso. Aqui está uma figura representativa de uma célula. Essa célula tem duas coisas que nos interessam em relação à oração, ou a esse alívio. Primeiro é essas coisinhas marronzinhas que tem aqui, chamam mitocôndrias. Essa mitocôndria ela é responsável pelo metabolismo do organismo, de cada célula. Cada célula se alimenta de oxigênio, ela traz alimentos, glicose, traz oxigênio, isso gera um processo de metabolismo, a célula gera energia, assim ela vai vivendo. Só que não é só isso, tem mais do que isso. Essa ingestão de alimentos de oxigênio vai para dentro dessas mitocôndrias. Cada célula tem várias mitocôndrias. Onde o metabolismo é mais intenso, que é no fígado, no pulmão, a gente tem pelo menos 400 mitocôndrias por célula. Em outros lugares, por exemplo, pele, não é crítico para metabolismo. Então, ainda tem mitocôndria lá dentro, mas tem muito menos. Então, essa mitocôndria ela vai ser responsável por esse processo de metabolização. É o que vai fazer a célula se alimentar, jogar energia para fora e assim vai. Mas aí André Luiz nos faz a seguinte ressalva, que não é bem só você puxa oxigênio, puxa glicose, faz o metabolismo e gera energia. Não é bem só isso, não. Olha o que ele fala aqui. Por intermédio dos mitocôndrios, ou mitocôndrias, os dois nomes são aceitos, olha o que ele fala agora, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual. Começou a ficar mais interessante agora, porque olha só, mitocôndria é uma coisa, é um processo físico, eu estou olhando no microscópio, a bichinha está ali no microscópio, ali dentro tem energia espiritual sendo acumulada, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. Então, através delas, a mente transmite ao carro físico que se ajusta, que é o corpo, todos os seus estados felizes ou infelizes, que vão perturbar ou equilibrar todo o processo metabólico. Aí você fala assim, peraí, então não é só puxar glicose, puxar oxigênio e metabolizar. Não, não é. Você puxa a glicose, puxa o oxigênio, aí pergunta assim lá em cima, como é que está o pensamento hoje aí? Aí vem a resposta, estou morrendo de raiva. Então a energia que vai ser gerada ali, ela está compatível com raiva. A energia que eu estou colocando para fora dessa célula é compatível com raiva. E para onde vai a energia que está saindo dessa célula? Vai para o corpo da pessoa que eu estou com raiva? Vai para o meu corpo. A pessoa que está com raiva, está nem aí.
está na praia sentada lá tomando sol agora. E eu estou me comendo de raiva aqui por causa dessa pessoa. O primeiro a sofrer sou eu. Então, isso acontece em qualquer situação. Então, no caso contrário, puxou glicose, puxou oxigênio, perguntou lá em cima, ó, como é que está o negócio aí? Hoje eu estou contentíssimo que eu fiz um monte de caridade. Que energia que vai gerar ali? Energia compatível com caridade. E assim o nosso corpo vai vivendo, né, dessas energias. E de vez em quando acontece o quê? Desequilíbrio energético. Por quê? Porque eu estou pensando coisa ruim, estou pensando em maldade, em maledicências e outras coisas. A energia que está sendo gerada ali dentro é uma energia compatível com aquilo que eu estou pensando. Então, cada mitocôndria, quando faz a metabolização, ela leva em consideração, né, e é de uma forma pesada, não é assim 1%, não é não. Ela leva em consideração o estado mental. Aí você fala assim, mas como é que uma mitocôndria vai perguntar lá em cima como é que é o estado mental? Espera aí que eu já vou te explicar. Ele continua aqui, ó. O homem, pela própria conduta infeliz ou feliz, que ele acabou de falar, pode acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota. Claro, se eu decidir que eu sou feliz, vai ser uma coisa. Se eu decidir que eu vou ser infeliz, vai ser outra coisa. Através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma. Bom, quando a gente olha para a imagem de uma célula, a gente academicamente divide essa célula em duas partes. O núcleo, onde está ali nosso DNA e tudo mais, e o resto. Esse resto é chamado de citoplasma. Nesse citoplasma tem um monte de órgãozinhos, como se fosse um órgão do corpo inteiro. Porque cada célula faz respiração, excreção, ingestão, digestão. Então, você tem que ter organelas, são chamadas organelas, ali dentro que fazem essas funções. A mitocôndria é uma delas. Então, ele fala justamente isso aqui, que nesse citoplasma, a gente tem um negócio chamado bióforos. E através desses bióforos que a mitocôndria vai perguntar lá em cima, como é que está o estado mental. Mas ainda não respondeu como é que exatamente acontece isso, né? Acontece de uma forma muito interessante. A mitocôndria é só uma das coisas que a gente considera. Existe uma outra coisa que a gente tem que considerar, que são esses centríolos aqui. Se a gente olhar na imagem, isso daqui são, em termos bem simples, 9 canudinhos. Se pegar 9 canudinhos e colocar assim, colar todos eles do lado, a gente vê a imagem aqui, são 9 canudinhos, 2 grupos de 9, um fica assim, outro fica assim, a 90 graus, né? E eles ficam ali, estão dentro da célula. Durante anos e anos e anos e anos não se tinha noção para que servia isso. Até que em 2001, um cientista americano, cientista, não espiritualista, cientista americano, que passou muitos anos, desde a sua infância, fazendo estudos sobre o que é esse negócio que fica aqui. Eu vejo no microscópio, mas eu não consigo entender o que esse negócio está fazendo aqui. Então, através de anos e anos e anos de pesquisa, ele começou a observar o seguinte: toda vez que a célula vai se reproduzir, né, esses carinhas aqui, esses centríolos, estão lá parados, né? Quando a célula vai se reproduzir, é como se eles acordassem. Eles vão para cima, acontece alguma coisa, ele está olhando no microscópio. Então, se alguma coisa que acontece, ele ainda não sabe o que é. Acontece alguma coisa e eles fecham e aparece uma segunda célula. Aí ele falou, mas o que está fazendo esse negócio aqui, né? Por que toda vez que tem essa duplicação de célula, por que esses caras levantam, duplica a célula e eles fecham? Parece que só fazem isso. E ele começa a investigar, entra na parte energética, entra na parte de química, física, porque aí você começa a querer as respostas, e por isso que ele levou tantos anos para chegar com isso. E a conclusão que ele chega, isso é uma palavra de cientista, ele chega à seguinte conclusão: os centríolos estão mandando energia lá para cima, perguntando para o nível superior como é que vai ser a reprodução dessa célula, e a resposta vem. A medicina diz assim para a gente: de vez em quando, uma célula duplica e dá errado, ela fica alterada, né? E essa célula alterada se duplica, dá câncer. Mas aí, peraí, tudo bem, eu entendi que se você tem uma alterada, ela se duplica com a mesma alteração. Tá, eu aceito isso. Essas duas se duplicam, viram 4 com a mesma alteração. Eu aceito. Mas por que modificou primeiro? Porque a grande questão é essa. E a resposta está aqui. Porque quando os centríolos foram lá e perguntaram como é que você quer que eu duplique essa célula, essa é a pergunta que a mitocôndria faz. É por ali que ela pergunta: como é que está a coisa lá em cima? Estou com raiva. Ah, então a duplicação tem que incluir raiva ali dentro. Raiva ali dentro, para mim, pode significar, por exemplo, uma diabetes. Então, o que acontece? As células do meu fígado começam a obedecer através da informação que vem pelos centríolos, começam a obedecer aquilo ali. É a diabetes, é o câncer, é a doença degenerativa que eu estou criando.
E eu estou criando como? Na minha mente, estou mandando isso. Como é que chega? Como é que entrega essa informação? Através desses centríolos. Aí você fala assim, mas ainda não deu para entender, eu quero mais do que isso. Porque o que está passando no centríolo é informação espiritual, pelo que eu estou falando é o que parece. Mas dentro da célula não é informação espiritual, é material. Você tem ali átomos, elétrons. Aí que entra a física quântica. A explicação é maravilhosa. A gente não sabe, às vezes, para que serve a física quântica, mas olha só. Não sei se a maioria de vocês já ouviram falar, mas se você tem um elétron voando aqui, né? Ele é uma partícula, o elétron é uma bolinha. Então tem uma bolinha voando aqui, um elétron. Enquanto ele está voando e não tem nada na frente dele, ele está voando. Ele é um elétron, uma bolinha, uma partícula material. Não tem problema nenhum. Mas se você botar uma chapa aqui na frente do elétron, com uma fenda aqui no meio, e ele passar pela fenda, do lado de cá ele já não é mais elétron, ele é onda. Olha só, pega uma pedrinha. É uma pedrinha física. Se eu te perguntar o que é isso, você vai falar, é uma pedrinha. Isso é material? É, claro que é material, estou segurando. Pega essa pedrinha e solta na piscina. Não vai fazer ondas de água? Cadê a pedra? Aí você vai procurar a pedra na onda. Deixa eu ver. Não tem. Não tem pedra na onda. A pedra gerou através de um processo. Nesse caso, alguém foi lá e soltou. Quando ela, né, bateu na superfície da água, gerou a onda. Idem um elétron. Quando ele passa na fenda, ele gera onda do lado de lá. Então, olha só, o centríolo faz o quê? Dentro da célula, é elétron, é átomo, é material. Quando esses elétrons passam no tubinho, nos canudos, o que acontece do lado de lá? É a onda. Olha que interessante. Né? Aí você fala assim, então quer dizer que a onda, que eu estou orando lá para fora, né, tem a ver com as minhas células? Tem. Tem a ver com as minhas células. Por isso que quando volta, ela pode ser reparada. Lembra? O que eu coloco para fora é o que eu recebo, circuito fechado. Se eu coloquei para fora oração, pedir auxílio, etc., sobre as condições lá, inclusive de merecimento, claro. Quando voltou, vai voltar pelo mesmo centríolo e vai para o plano material. E vai dar uma alteração positiva que seja. Né? Então, olha só como as coisas começam a se fechar. Né? A gente teve que levar anos e anos e anos tentando entender física quântica para descobrir que o elétron faz isso e tal, para depois você vai entrando, aí vem André Luiz e Espiritismo, você converge tudo para o mesmo ponto. Aí a pergunta final passa a ser essa: oração funciona? Claro que funciona. Está aqui como funciona. Tudo isso que eu falei, de elétron, de ciência e tal, isso não é Luiz Lima, não. Isso é física quântica, isso não é espiritismo, isso é física quântica. Isso é comprovadamente científico. Você repete essa experiência a hora que você quiser no laboratório de física. Bota um elétron lá, coloca uma fenda a hora que você quiser. Quantas vezes você fizer por dia dá o mesmo resultado. Então é uma coisa sabida, é conhecimento que nós já dominamos através da nossa ciência. E André Luiz ainda dá um passo um pouquinho maior, que ele fala isso aqui. Ó. Os cromossomos, que é onde está o nosso DNA, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza físio-psicossomática. Físio é o quê? É físico. Somática é corpo, né? Físio é físico. Mas psico. Então, nos cromossomos tem alguma coisa de psiquismo aí. Né? Tem alguma coisa que está fora do plano material. Então, os cromossomos partilham do corpo físico pelo núcleo da célula. Porque os cromossomos estão fisicamente dentro do núcleo da célula. Então, a parte física dos cromossomos é dentro da célula. Mas partilham do corpo espiritual pelo citoplasma. Então, olha só, o cromossomo está dentro do centro da célula, dentro do núcleo da célula, isso é material. Mas eles conversam lá para fora pelos centríolos. Quando eles conversam lá para fora pelos centríolos, o que acontece? Essa é a conexão com o corpo espiritual que André Luiz está falando. Então, olha só como o negócio é grandioso. Né? Não é só assim, vamos fazer uma oraçãozinha aí. Não. Vamos colocar o coração nisso. Vamos fechar o circuito. Não dá para fechar o circuito fazendo a seguinte oração. Nossa, já vai começar a novela, deixa eu fazer minha oração rapidinho. Porque eu não fechei circuito nenhum. Eu fechei circuito com a TV. Não fechei circuito nenhum. Precisa ser compreendido isso. Então, a gente vê muitas preces intercessórias, grupos de prece intercessória, ou até individual, né? Idem, se você quer fazer uma prece intercessória para a pessoa que está precisando, está no hospital, está passando uma dificuldade, seja lá o que for. A seriedade, né? A seriedade dessa oração tem que ser a mesma.
E para isso a gente tem que ter compreendido tudo isso que eu falei aqui. Que agora talvez faça um pouco mais de sentido, vendo isso acontecer, vendo entre aspas, né, acontecer isso dentro da célula. Porque são coisas que nos são ditas e agora a gente vê isso no microscópio acontecendo, a gente vê isso no laboratório de física quântica acontecendo. São fatos científicos, não são mais especulações. Então oração e cura passa a ser um fato. Só que eu tenho que estar determinada que essa oração seja a oração que a gente quer, né? E para que ela venha a ter o efeito que a gente precisa. Então, André Luiz nos fala mais algumas coisas importantes. A oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. E agora a gente sabe como isso acontece, né? Isso acontece através de cada uma das 70 trilhões de células do nosso organismo. Não é só aqui metade do meu cérebro, não. É cada uma das 70 trilhões de células do nosso organismo. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito. Ou seja, né, a gente abre a nossa copa, absorvendo-lhe o orvalho nutriente da vida e da luz. Quando eu me coloco em oração, eu abri a minha copa, por assim dizer, para receber todo esse manancial divino, tudo isso que a espiritualidade superior, né, e cada vez mais superior até lá em cima, pode me dar. Aliada à higiene do espírito, que é reforma moral. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais. Então, olha só, eu estou aqui, eu estou nessa corrente mental, da raiva lá, da ignorância, etc, etc. Quando eu mudo para cá, muda tudo. Muda tudo. Meu pensamento mudou, a eficiência, e é o que ele chama aqui de higiene do espírito, a eficiência das minhas orações vai mudar, a eficiência das minhas preces vai mudar, né? E aí ele fala, olha aqui que interessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora. Não, peraí. Quem que está fazendo oração? Sou eu ou é Deus? Sou eu. Então estou fazendo oração. Me coloquei lá, estou na postura lá, vou fazer a minha oração. Pedir alguma coisa, agradecer alguma coisa. Coloquei em oração. Os raios divinos expedidos pela oração, ele está dizendo que eu estou emitindo raios divinos, não está? É isso ou não é? Por isso que Jesus nos diz, né? Vós sois deuses. Os raios divinos estão lá dentro. É questão de eu saber usar. É uma ferramenta que eu tenho. Eu posso nunca usar essa ferramenta, né? Eu posso ter uma chave de fenda na minha casa. Eu posso sofrer porque eu não uso essa chave de fenda. Mas é uma escolha que eu fiz. Não gosto de usar a chave de fenda. Tá bom. Então vá lá com o dedo. Tenta fazer alguma coisa diferente. É uma opção que eu faço. Então os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação e eficiente e definitiva cura no corpo. Cura. Olha aí, a oração com a cura, né? Ninguém está falando de mais de alívio, de parar a dorzinha, está falando de cura, lá na fonte, lá no espírito. Na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda a prece é elevada, é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio no sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante das energias de divindade. Ou seja, nós irradiamos a energia da divindade. Mas eu preciso querer. E eu, para querer, tenho que ter uma postura moral, tenho que fazer alguma coisa. Eu só consigo atingir, alcançar essa superioridade superior, espiritualidade superior, só consigo alcançar mentores crísticos, só consigo alcançar Jesus e Deus ou alguma coisa desse tipo quando eu penso, se eu tiver sob aquelas condições, se eu me posicionar sob aquelas condições e me concentrar para que isso aconteça. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Então tudo volta, mais uma vez, a gente ouve isso aqui toda semana no Centro Espírita, toda semana, mais uma vez volta para o nosso pensamento. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando? Será que a gente ainda está com raiva daquele cara lá que nos falou alguma coisa 30 anos atrás, 40 anos atrás, que não tem mais sentido? Né? Será que é isso ainda que eu estou vivendo? Será que ainda estou tentando me vingar de alguma coisa que foi feita? Ainda estou tentando atacar alguém que me atacou? Né? Ainda estou pensando em falar mal do fulano? Será que é isso que eu estou fazendo? Porque isso tudo tem interferência. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência e se projetam se lhes projetarem no halo energético, estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica, ou seja, aquilo que eu coloco para fora, né, a minha aura, é que vai ser visto pelo mundo espiritual, chamado psicosfera, minha psicosfera pessoal, ou fotosfera psíquica, conforme a natureza que lhes é peculiar. Cada um
projeta uma psicosfera diferente, porque cada um é diferente. Aquele que está com raiva projeta uma psicosfera de raiva, aquele que está lá no amor, na caridade, projeta outra psicosfera. De certa forma, semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. Então, olha só, a Terra tem seu próprio magnetismo, né? Que é a parte material, por assim dizer. Mas ela tem o seu magnetismo espiritual, que é composto, que é chamado psicosfera, que é composto pela soma das psicosferas de cada um de nós. Então, se você tem alguma área do planeta onde, por exemplo, a psicosfera das pessoas é desse tipo aqui, naquela área, a psicosfera global, regional, digamos assim, daquela área é desse tipo. Numa outra área do planeta pode ser diferente. Numa outra área do planeta pode ser diferente. A gente tem um exemplo muito interessante, aqui mesmo nos Estados Unidos. No final dos anos 90, numa cidade aqui no estado de Iowa, a cidade chama-se Council Bluff, aqui no estado de Iowa. É uma cidade relativamente pequena, né? Para a época, nós estamos falando de 1990 e tanto, estamos falando aí de quase 20 anos. Mas o que acontece? Nessa cidade, por alguma razão que a princípio era inexplicada, né, a criminalidade começou a aumentar, o que era completamente fora do padrão para uma cidade relativamente pequena. Não se tinha, né, uma razão bem definida, mas começou a aumentar e tal. Chegou a um ponto que começou a alarmar as autoridades, porque não se tinha assim, uma justificativa social. Ah, não, está acontecendo isso porque tem muito rico aqui e os pobres querem assaltar os ricos. Não, não tinha nada disso. Não, ficou assim uma coisa meio no ar. Mas a criminalidade vem aumentando. Um grupo de pessoas na Ásia ouviu falar nisso, né? E nesse momento eles estavam tentando fazer uma experiência que seria o seguinte, e que foi feita, trouxeram a experiência para a cidade de Council Bluff. A experiência era, vamos reunir um monte de pessoas, e no final acabaram sendo 70 pessoas, que sejam como, assim, entre aspas, gurus das suas crenças. Então você pega um católico, um padre, né, que seja um padre já experiente em orações e tal, você pega um evangélico, você pega um islamita, e assim vai, você compõe 70 pessoas de 70 sistemas de crenças diferentes, e vamos todos entrar em oração, cada um na sua linguagem, cada um na sua versão, cada um dentro da sua credibilidade religiosa. Então, quando isso estava acontecendo, eles souberam o que estava acontecendo aqui em Council Bluff. Eles vieram para cá, para Council Bluff, mas sem falar para ninguém. Então, vieram 70 pessoas, né, e ficaram em oração durante 7 dias. E eles se revezaram, porque eles queriam que isso fosse 24 horas. Então, das 70 pessoas, você faz 3 turnos, como se fossem 3 turnos, né? E vai revezando para que as orações nunca parem. E fizeram lá. Bom, começou isso numa sexta-feira. No final do domingo, naquele domingo, a criminalidade naquele final de semana tinha sido extremamente baixa, o que espantou um pouco as autoridades. Eles falaram, puxa, que bom, né? Aí tá, durante a semana a criminalidade foi caindo, no final de semana seguinte foi quase nula. Acabou a experiência. Deu uma semana e eles foram embora. O que aconteceu com a criminalidade? Disparou tudo de novo. Depois, esse grupo de pessoas foi explicar às autoridades o que tinha acontecido. Então, olha só, né? Como você pode mudar uma psicosfera com orações, pura e simplesmente. Você muda ali, é isso que ele está falando aqui, né, da psicosfera. Isso você consegue mudar isso. Mas só que tem que ser orações fervorosas, como a gente fala, né? Não é essa oração, deixa eu fazer aqui que está na hora da novela, senão vai me atrasar. Não pode ser assim, tem que ser um negócio sério, né? Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Desce do coração da vida lá em cima para a vida do coração aqui embaixo, o corpo físico. A oração é que nos traz esse equilíbrio entre espírito e corpo. É através dessa oração, através do fechamento desse circuito que a gente consegue reequilibrar, rebalancear as nossas energias. Então, para a gente levar 3 coisas para casa para a gente pensar, né? Primeiro, a oração ajuda a construir uma nova realidade. Que a minha realidade é aquilo que eu penso. Se eu acho que está tudo errado no mundo, está tudo errado no mundo. Não adianta eu discutir com ninguém, não adianta eu tentar convencer ninguém, porque aquela é a minha realidade. É assim que o meu cérebro está funcionando, tudo está errado no mundo. E ele está funcionando assim porque tem um comando da mente que acha que está tudo errado, né? Então, para construir uma nova realidade, eu tenho que redirecionar o meu pensamento. Eu tenho que entrar nesse circuito de forças fechadas, né, através da oração, e refazer o meu pensamento. E isso vai fazer com que eu mesmo seja o primeiro beneficiado. Uma segunda coisa para a gente pensar, a cura, assim como as doenças, são processos, não são eventos pontuais.
Quando a gente fica doente, quando a gente vai ter, por exemplo, um câncer, por exemplo, né? Ninguém tem um câncer em 3 segundos. Não tinha, 3 segundos depois tem. Isso é um processo enorme, enorme, enorme. É um processo enorme que exige um monte de coisas dentro do corpo, na mente. É um processo monstruoso. É um processo, não é uma coisa pontual, não acontece ali agora, aqui agora. Não existe isso. A cura é igual. A cura é o reverso. A cura é a mesma coisa. Vai ter que ser um trabalho, vai levar tempo, vai, porque precisa de rebalanceamento energético, precisa de compreensão, como a gente viu lá no início, conhecimento, estudo, tudo isso vai levar à cura. Então é um processo, não adianta eu chegar e falar, eu quero estar bom amanhã de manhã, porque isso não vai acontecer. No máximo, eu vou estar aliviado amanhã de manhã, não vou estar com dor. Mas a cura é outra coisa diferente. Ela precisa ser trabalhada num nível muito mais amplo. É um processo, né? E última coisa aqui, a maioria das pessoas aguarda a cura para fazer prece de agradecimento. Isso a gente vê todo dia na nossa sociedade. Não, quando eu ficar bom, eu vou subir lá na escada da Igreja da Penha, 365 degraus. Mas se a gente entender tudo que foi falado aqui, essa cura nunca vai chegar. Porque o que cura não é subir degrau, não é prometer subir degrau de escada, não é prometer fazer oferenda, não é prometer fazer isso e aquilo. É fechar o circuito de oração, né? Refazer o meu entendimento moral das coisas, passar por um processo de refinamento energético, para que aí sim, esse alívio no primeiro momento comece a chegar, a cura comece a chegar, e aí sim, mas antes eu agradeço. Eu tenho que agradecer no sentido, não é muito obrigado por essa doença, não é nesses termos exatamente. É agradecer que essa doença tem um motivo, que ela está ali porque alguma coisa precisa ser trabalhada. E é a maneira de indicar que tem que ser trabalhada. Quando você vai na escola e você tira, por exemplo, uma prova de 0 a 10, você tira 2 na prova, o professor não está querendo sacrificar você, não está querendo estragar o seu final de semana, ele está querendo dizer assim, olha, essa parte aqui você ainda não entendeu direito, você precisa ir lá estudar mais. Eu tenho a opção de nunca fazer isso. Esse cara é muito chato, essa matéria eu estou com raiva, nunca mais vou estudar. É uma opção pessoal, mas isso vem através da dor de você tirar um 2 na prova. Então essas doenças degenerativas são dores que estão nos avisando dessas coisas. A dor é uma coisa necessária. Imagina o seguinte, que você bateu a perna, quebrou a perna e não sentisse dor nenhuma. O que ia acontecer? Você ia continuar andando. O que ia acontecer? Ia destruir a perna inteira, provavelmente coxa, e aí vai. Se você não tivesse uma dor que fala, para, não dá para você andar mais. Aquele desespero, aquela dor, para. Então a dor é um sinal de que que tem alguma coisa que tem que ser revista, refeita, recondicionada. Assim são essas doenças degenerativas. É a nossa dor, é a nossa forma de aviso. Para que eu volte lá, feche o circuito e faça as minhas orações em meu próprio favor. Aí daí para frente eu tento então fazer alguma coisa diferente. Processo de refinação, refinamento moral, reforma íntima. Obrigado a todos, bom dia.